O filósofo francês Jean-Paul Sartre dizia que o ser humano nasce condenado a ser livre. E a liberdade que Sartre vai falar aqui é a liberdade da escolha, de você tomar decisões baseado nas suas opiniões, nas suas crenças, tomar decisões baseadas naquilo que você acredita como verdade, a sua verdade, seja ela subjetiva ou objetiva, mas ainda assim a sua verdade. E Sartre dizia que o ser humano nasce condenado a esse fim. E essas escolhas, essas decisões, elas são muito importantes na vida do ser humano. E a grande questão é que nem sempre as escolhas certas, as escolhas corretas, elas vão ser escolhas que vão nos trazer alegria naquele momento. Algumas das escolhas que nós vamos ter que tomar nessa vida serão escolhas que vão doer, mas que lá no fundo do nosso coração a gente sabe que a gente vai sentir aquela paz, por saber que aquela tomada de decisão, aquela consciência em agir daquela forma, em agir daquela maneira, vai me trazer paz a longo prazo, do que se eu fizesse algo que eu soubesse que aquele algo não é, na verdade, a decisão correta a ser tomada. Você está me entendendo? Então nem sempre você vai tomar uma decisão na sua vida que vai alegrar seu coração. E a geração que nós estamos vendo nesses dias é uma geração que está tomando decisões baseadas nas suas emoções. Nas emoções eufóricas, nas emoções de alegria. Porque nesse momento, na pós-modernidade, parece que não há mais espaço para tristeza. Não há mais espaço para ficar melancólico. Devemos compreender que todo tipo de sentimento nessa vida ele tem a sua validez. Por exemplo, ficar triste não é um mal em si. Às vezes precisamos ficar tristes para poder pensarmos. Às vezes nós estamos tão no automático que não paramos para ponderar a vida. Não paramos para pensar, para analisar, para julgar as nossas atitudes, para julgar as nossas relações, como estamos vivendo com as pessoas à nossa volta, as nossas relações interpessoais. Quem sou eu no trabalho? Quem sou eu com a minha família, com a minha esposa, com o meu marido? Quem sou eu com a minha prole, com os meus filhos? Quem sou eu como aluno, com os meus professores, com os colegas em sala de aula? Quem somos nós? E às vezes nós vamos tão no automático, não paramos para pensar como estão as nossas relações e muitas das vezes reclamamos da vida das pessoas, por que acontece isso ou aquilo outro conosco, por que a vida parece que só escolhe a gente para massacrar, para espancar. Às vezes não estamos prestando atenção na nossa semeadura. Às vezes estamos tão no automático, agindo de forma automática, e todos nós temos que tomar cuidado para não viver no automático o tempo inteiro, porque o mundo nos impulsiona a vivermos assim. O trabalho, a família, administrar emoções, administrar casa, dinheiro, administrar o amor, responsabilidades e tantas outras coisas que acabam nos impulsionando e não paramos para analisar como é que está o nosso dia a dia. Só vamos perceber alguma mudança, alguma diferença, quando já estamos entrando em estado de adoecimento emocional psicológico. Tomar decisões baseadas no sentimento, na sensação de euforia, é muito perigoso. Porque no momento, o sentimento é alegre, o sentimento é agradável, mas o nosso coração, lá dentro, alguma coisa está dizendo para nós que aquela escolha não é a mais certa a fazer. E sabe qual é o pensamento que vem na nossa mente? Um pensamento de ilusão que nos confunde e nos engana? É que não vai haver uma consequência, só que essa consequência vem. O recado que eu tenho que dizer para você é que vai haver consequências. Nós temos que estar conectados com essa natureza, com esse mundo, com as pessoas. É entender que nós temos que tomar decisões sim. É entender que Sartre estava certo quando disse que nós somos condenados a ser livres. Como ser humano livre, eu tenho uma liberdade de tomar as decisões que eu quiser, baseado na minha própria crença, nos meus pensamentos, nos meus altos ideais. A questão é que, junto com as decisões que eu vou tomar, haverá consequência dessa tomada de decisões. Agora, quando eu vou agir, vou tomar uma decisão baseados em crenças, em valores, em princípios, e o meu coração me condena, eu sinto que algo está errado, apesar de eu estar sentindo alegria, envolto com pessoas naquela minha decisão. Mas lá dentro, o meu testemunho particular, dentro do meu coração, dentro do meu ser, da minha essência, eu sinto que aquela decisão não é a mais correta a ser tomada. Algo dentro de mim testifica. E esse algo está em conexão comigo e com a realidade aqui fora, dizendo que essa decisão vai gerar uma consequência negativa sobre mim. Só que ainda assim, nós tomamos a decisão baseada na alegria e mais tarde, o que vai acontecer é que as consequências virão. Agora, quando eu tomo decisões que mesmo tomando decisões eu vou me sentir mal, mas eu vou ter paz no meu coração, isso não me adoece.
Isso não me deixa ansioso, isso não me deixa angustiado, isso não me tira o meu sono. Apesar de eu ter me sentido mal, de eu ter chorado, apesar daquela decisão ter sido um corte, tem coisas da vida que nós precisamos cortar. A gente sabe. A gente finge que não está vendo. A gente está sofrendo, a gente está apanhando, a gente está dando murro em ponta de faca, a gente está quebrando a cara e a gente continua insistindo, esperando que haja mudança. A mudança tem que partir de nós. A mudança, eu que tenho que tomar a mudança. É você. Você sabe que está doendo. Você sabe que está machucando. A gente merece viver uma vida melhor. A nossa vida é curta. Então a gente precisa pesar isso na balança e dizer: a quem eu quero enganar? A quem eu estou enganando? A mim mesmo? Então precisamos filosofar, precisamos analisar. Isso é filosofia. É o amor ao conhecimento, é o amor à sabedoria. A decisão que estamos tomando é uma decisão sábia. A decisão que eu estou tomando em permanecer nessa situação é uma decisão sábia. Eu estou fingindo que não vai acontecer nada no futuro. Eu estou fingindo que isso sempre vai ser dessa forma. Eu sempre vou sair bem com essa atitude. Você está entendendo aonde a grande parte das pessoas de hoje estão aprisionadas? Em ilusões. São seres de ilusões. São seres que acham que podem quebrar a realidade à sua volta e acham que essa realidade não vai trazer de volta o troco. Ela vai. O meu recado para você nesse momento é que você pense antes de agir. Não haja baseado nas suas emoções. Não haja baseado naquilo que muitas pessoas dizem que nós devemos fazer, mas nós não vemos o outro lado, a outra parte. De como essas pessoas sofrem, de como essas pessoas choram quando não estão na sua coletividade, quando estão na sua individualidade. Nós não vemos o sofrimento às escondidas. Nós não vemos quem são essas pessoas legais que dizem: vá, faça o que der na sua cabeça, seja você, haja pelos seus princípios e valores. Ei, se os seus princípios e valores estão ferindo os princípios e valores de outra pessoa, você já está indo contra você mesmo. Então pare e pense: será que a minha decisão é a mais correta? O meu coração está triste, mas os meus sentimentos estão trazendo uma euforia tremenda. Cuidado. Você está sendo enganado pelos seus próprios sentimentos. Não haja por eles. Haja baseado na razão. Haja baseado naquilo que você sabe que é o correto a ser feito. Isso é ética, isso é moral, isso se chama princípios e valores. Esses princípios e valores é que de fato sustentam o ser humano na Terra. Ser livre é você agir sim, com liberdade, mas desde que a sua liberdade não fira a liberdade de outrem. Nós somos uma conexão, como um corpo, como várias células interligadas umas nas outras que formam um órgão, que formam um corpo. E quando uma dessas células age de forma incoerente com as outras células que estão à sua volta, em medicina chama-se isso de corpo estranho. Está trabalhando contra aquele organismo, está trabalhando contra aquele corpo. Ou esse corpo tende a ser derrotado por esta única célula que está crescendo, que está se formando e que está contaminando outras células à sua volta, ou o próprio corpo vai dar um jeito de extirpar, de jogar fora esta única célula que está trabalhando contra este corpo. Não venhamos nós querer ser células contrárias. Vamos trabalhar de forma harmoniosa para que esse corpo, chamado humanidade, possa viver em paz e harmonia. Porque o que nós temos experimentado ultimamente são pessoas em conflitos, são pessoas em guerra, são pessoas vivendo em ódio, em rancor, umas com as outras, e isso adoece. Quando nós nos levantamos contra a nossa própria geração, nós passamos a nos tornar pessoas adoecidas. Nós entramos pelo caminho do conflito, mas não pelo caminho do conflito para tentar resolver o problema. Nós entramos pelo caminho do conflito para vencer a causa. Ainda que venhamos mentir, ainda que venhamos ser hipócritas, ainda que venhamos falar coisas que nós sabemos que não é coerente para aquele momento. E isso é o que tem adoecido muitas pessoas na nossa geração. A falta de verdade para conosco, a falta de verdade para com o nosso próximo, saúde mental, uma vida filosófica, uma vida voltada para o bem viver é exatamente isso. Eu tenho que ser verdadeiro primeiramente comigo mesmo e depois com o meu próximo. Você já viu como é estranho aquelas pessoas que dizem que gostam de determinada coisa só porque há uma classe que diz que gosta e no fundo ela não gosta? Essa pessoa está se auto-boicotando. Essa pessoa está andando naquele ambiente com aquelas pessoas
A verdade é que ela não gosta daquele ambiente, ela não gosta daquele tipo de personalidade. Ela está lá porque no meio daquele grupo ela se sentiu abraçada, ela se sentiu vista. Isso a longo prazo vai trazer problemas. Isso a longo prazo vai trazer sequelas emocionais. Não tem nada melhor do que você saber que está trabalhando, que está agindo baseado em uma verdade, em algo que tem base, que tem princípio, de você saber que é o certo. Portanto, seja sincero com você mesmo. Se você quer ter saúde e paz no seu coração, você precisa ser real, autêntico, o tempo todo autêntico. Não ser escravo de nada nem de ninguém, nem de sistemas, nem de homens, nem de nada. Seja verdadeiro, seja verdadeira, seja sincero com você e com as pessoas. Isso vai fazer você ser alguém livre da sua consciência. O pai da filosofia, Sócrates, morreu, foi executado, foi obrigado a tomar cicuta, veneno, na sua época, porque ele queria fazer as pessoas pensarem com a sua própria mente. Libertar pessoas, porque uma coisa é certa. Se você não aprender a pensar com seus pensamentos, alguém vai pensar por você. E esse alguém vai pensar por você, porque esse alguém vai ter lucro sobre você quando você não pensar de forma completa, de forma total, de forma crítica. E a filosofia tem esse poder de nos fazer enxergar o mundo, as pessoas, os fenômenos que se apresentam a nós de uma forma crítica, de ponderar, de analisar. Isso é uma pessoa que busca saúde, é alguém que busca paz. E Sócrates, antes de morrer, ele diz que uma vida não pensada não vale a pena ser vivida. É necessário pensar, é necessário filosofar. Os milhões e milhões de neurônios que estão na nossa mente não foram nos dados por acaso. Eles estão aí para cumprir o seu papel de armazenar, de analisar, de arquitetar, de ponderar, de julgar. E é nisso que a filosofia se ocupa. De pensar valores, de pensar sobre a ética, sobre princípios, sobre o amor, sobre mim mesmo, sobre minha saúde mental, minha saúde física, espiritual, sobre Deus, sobre a fenomenologia, sobre a filosofia, sobre tudo e sobre todos. É exatamente para isso. Portanto, eu espero que eu tenha respondido alguma coisa sobre o que é filosofar, sobre o que é ser livre, o que é a verdade, o que é buscar esse eu que se perde no meio desse universo de tantos outros que não sou eu. Então a filosofia nos ajuda a nos encontrar nesse marasmo, a nos encontrar nesse oceano de falas e pensamentos das quais eu acabo perdendo o meu próprio pensamento. Eu tenho que lembrar que eu sou um RG, que eu sou uma identidade, que eu sou alguém. E eu não posso, como alguém, ir pelas ideias de outros. Eu tenho que aprender a ter minha própria mente filosófica para julgar, analisar aquilo que eu tenho como verdade, como justiça, como algo que vai me trazer paz, harmonia para o meu coração. Nós somos condenados a ser livres. Use a sua liberdade com muita sabedoria. Um grande abraço.